Fala galerinha, aqui quem está falando é o professor Felipe e nesse vídeo a gente vai falar sobre o fenômeno do batimento. Esse fenômeno ele tem origem em outro, né? Ele vai se originar ali no fenômeno da interferência, através do fenômeno da interferência, e vamos entender um pouquinho sobre o que se trata isso. Então o batimento vai ocorrer toda vez que nós tivermos superposição de ondas com frequências ligeiramente diferentes, então pouca coisa ali nos valores, né, entre as frequências, e ou que tem a mesma amplitude ou com amplitudes muito próximas, né? Aí a gente consegue verificar esse fenômeno. E uma explicação seria a seguinte, ó, uma forma de visualizar, né, primeiramente, se eu tenho aqui essa onda em azul, e essa onda está se propagando, suponhamos aqui que ela esteja indo para a direita, essa onda em azul, a distância desse pontinho até esse pontinho é um comprimento de onda. Se eu pegar essa onda aqui em rosa, a distância desse pontinho até esse pontinho é outro comprimento de onda. E aí, o que vai acontecer? Esses comprimentos de onda eles são ligeiramente diferentes, né? Tanto faz, a frequência ou o comprimento de onda serem ligeiramente diferentes, tá bom? É praticamente a mesma coisa. E aí, por estarem com frequências ligeiramente diferentes, né? O que vai acontecer é que, de ponto a ponto, a gente vai ter a formação de interferências, ora destrutivas, ora construtivas. E aí a gente passa a ter uma onda com esse padrão aqui, ó, nessa figura 2. Vai ser como se fossem uns pacotinhos, né? E esses pacotinhos seriam as nossas ondas resultantes se propagando. Para a gente poder entender um pouquinho melhor essa relação desse fenômeno do batimento, vamos para uma simulação. Então, acompanhem comigo, ó. A simulação vai estar aparecendo aí para vocês agora. Vamos lá. Aqui eu tenho uma simulação criada pela Rede Interativa Virtual de Educação, e nela eu tenho uma onda de 440 Hz, e aí se eu apertar o play, vai surgir para a gente o som característico, né, dessa frequência, que é a nota Lá central. Vocês conseguem escutar ele bem baixinho. A gente pode aqui botar outra para tocar também 440, as duas juntas. Aumentou o volume, né, do som, sem eu precisar ir para esse botão. Se eu for para esse botão, eu estou aumentando o volume mais ainda. Então, ó. A gente percebe que ele fica mais intenso. Então, aqui são as duas ondas, né? Aqui está em vermelhinho, aqui está em azul, beleza? E elas juntas formam essa daqui, que seria a nossa onda resultante. Agora, vamos variar um pouquinho a frequência. Nota que eu só variei em uma unidade. Né? A diferença entre essas duas frequências aqui é apenas uma unidade. E nota que já surgem alguns daqueles pacotes, algumas daquelas figuras que a gente viu, né? Eu for alterando mais ainda e mais ainda. Nesse caso aqui, essa simulação me permite variar em, no máximo, 5, né? Ou mais 5, no caso 445, ou menos 5, 435. Então, preste atenção nesses dois tons. Esse é o de 440. Esse é o de 435. O de 435 ele é um pouquinho mais agudo. Perdão, ele é um pouquinho mais grave. E o fenômeno do batimento ele vai ocorrer justamente quando eu ligar, tocar o play para esses dois tons, para esses dois sonzinhos diferentes, ó. Notem que se eu for variando aqui a frequência, isso vai acontecer de forma cada vez mais espaçada, né? Então, aqui está acontecendo bem. Tum, 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 tum. Se eu for variando isso daqui, chegando muito próximo do 440, isso acontece de forma um pouquinho mais espaçada. Parece até um efeito de microfonia, né? Então, vamos lá, vamos entender qual é a relação aí desse fenômeno do batimento. Primeiro, ele tem esse nome batimento porque parece justamente que está como se fossem pequenas batidas, né, acontecendo ali.
Então, por isso, cada 1 a 1, 1 a 1 seria essa representação aqui que está circulada, ok? Vamos entender um pouquinho mais agora na parte quantitativa dele. Então, o som que a gente escuta, ali a gente estava variando, por exemplo, entre 440, era um deles, e o outro, vamos supor, seja o de 436 Hz. Então, aqui, entre um e outro, eu tenho uma diferença de 4 Hz, beleza? E aí, qual que seria o que eu estaria escutando na hora que eu tocasse esses dois sons juntos? O de 440 ou o de 436? Nenhum dos dois. A frequência que os nossos ouvidos iriam escutar seria a média aritmética entre eles. Então, eu posso pensar do seguinte, ó, a diferença entre eles é 4, como são dois sons diferentes, são duas frequências diferentes, dividido por 2 dá 2. Então, a minha frequência resultante, aquela que os meus ouvidos vão escutar, seria 440 mais 436 dividido por 2, ou a média, né? Que vai dar 438 Hz. Notem o seguinte, ó, a dica é, peguei esse valor da diferença entre eles, como são duas frequências diferentes, dividi por 2, e aí, esse resultado, né, que eu fiz essa divisão, o resultado deu 2, 4 dividido por 2 dá 2. Se eu diminuir da maior, vai dar esse valor aqui, 440 menos 2 dá 438. Se eu somar, 436 mais 2 também dá 438. Então, é uma forma rápida de você fazer a média aritmética de dois valores, né? Então, isso é o que os nossos ouvidos escutam. Mas o batimento em si é aquela parte do som ficar mais intenso e ficar fraco. Fica intenso, fica fraco. Fica intenso, fica fraco. E essa frequência de batimento é justamente isso aqui, ó. É a diferença entre os dois. Então, para esse exemplo que eu estou usando 440 e 436, a nossa frequência de batimento seria exatamente 4 Hz. 4 Hz significa que esse som está aumentando de intensidade, diminuindo de intensidade, 4 vezes a cada 1 segundo. Então, é bem rapidinho, né? Se eu tivesse, por exemplo, o de 440 Hz e 441 Hz. Bom, a diferença entre os dois, a nossa frequência de batimento seria de 1 Hz. Ou seja, a cada 1 segundo, eu vou ter uma vez o meu som aumentando a intensidade, diminuindo a intensidade, aumentando a intensidade, diminuindo a intensidade. É menos frequente, né, ele aumentar e diminuir a intensidade do que nessa situação aqui, devido a essa distância entre eles. Obviamente, a nossa frequência resultante nesse caso, né, a diferença entre os dois é 1. 1 dividido por 2 dá 0,5, então isso daqui seria 440,5 Hz. Se você diminuir 0,5 de 441, você chega a 440,5. Se você aumentar 0,5 de 440, dá 440,5 do mesmo jeito. E aí, vamos para um exemplo. Imagina que nós tenhamos dois diapasões, então essas duas forquilhazinhas, né, chamadas de diapasões. Esse primeiro diapasão vai oscilar em uma frequência de 262 Hz, o outro em uma de 266. E aí, qual vai ser a frequência que a gente vai escutar e qual que será a frequência do batimento nisso? Bom, a diferença entre esses dois valores, então, para esse primeiro exemplo, 262 e 266, a nossa frequência de batimento é fácil obter. Ela vai ter um valor de 4 Hz, né? É a diferença de um para o outro. E a nossa frequência resultante, a frequência que a gente escuta, ela vai ser justamente a média entre esses valores. Bom, para eu achar a média, eu pego o valor da frequência de batimento, que é a diferença entre as duas, divido por 2, dá 2 Hz. 262 mais 2, 264. Ou 266 menos 2, dá 264 também, do mesmo jeito. Beleza? E se eu tivesse agora um diapasão continuando com 262 e outro diapasão de 272? A nossa frequência de batimento, ela seria agora 10 Hz, ok? E a nossa frequência resultante, aquela que a gente escuta, seria a média, né, entre esses dois valores. Então, aqui
262 dá 10, dividido por 2 dá 5, 262 mais 5, 267 Hz seria a frequência que a gente iria ouvir. Então, para os diapasões a 262 e 272, vai ser ouvido aí 267. E algumas pessoas conseguirão perceber que esse som flutua, aumenta a intensidade, diminui a intensidade 10 vezes a cada segundo. Por que algumas pessoas? Porque frequências de batimentos maiores do que 10 Hz são rápidas demais para serem escutadas normalmente. Existe aí relatos de pessoas que conseguem escutar até 12 Hz de batimento. Seres humanos conseguindo escutar até 12 Hz de batimento, mas a medida padrão ali seria até 10 Hz de batimento. Mesmo assim, algumas pessoas apenas conseguiriam perceber isso, tá? Não seria todo mundo. Então, a gente tem aí, enquanto ser humano, a gente tem essa limitação. Algumas aplicações. Quando a pessoa vai afinar um piano, ela pega o diapasão, coloca ali próximo ao ouvido, faz ele vibrar, e pega a corda do piano correspondente, né, e vai afinando, vai apertando, vai afrouxando. No caso, né, se trocou a corda, vai apertando. E aí, nisso que ele está apertando, ele aperta essa corda até começar a escutar o batimento. Vai ficar ele vai continuando a apertar até que esse batimento ele fique mais espaçado, e vai chegar uma hora que em um próximo aperto vai extinguir o batimento, mas as duas vão vibrar. E aí vai ser o fenômeno da ressonância, né? Mas significa que está afinado. Então, instrumentos de corda, dá para a gente conseguir obter aí a afinação dessa maneira, através do batimento. Instrumentos de sopro também daria para ser obtido no mesmo formato, ok? O golfinho, quando ele usa o fenômeno da ecolocalização, né, ele emite um som, esse som vai bater em um determinado objeto e retorna para ele. Então, ele consegue perceber a diferença dessas frequências, né? Obviamente, vai estar ali envolvido também o efeito Doppler, mas ele consegue perceber essa diferença através do batimento. Ele vai conseguir perceber ali alguns batimentos. O radar, né, utilizado na rede, nas rodovias, vai utilizar também desse fenômeno do batimento, obviamente associado com o efeito Doppler. E em algumas minas, né, existe o gás metano. E aí, se você emitir um som onde não tem um gás metano e esse som se propagar para onde tem um gás metano, as velocidades são diferentes. E por elas serem diferentes, eles vão chegar ali defasados e pode ocasionar o fenômeno do batimento. Esse fenômeno do batimento, então, se ele for detectado, significa que tem gás metano na área, é bom os mineradores saírem fora, ok? Então, esse foi o fenômeno do batimento, um videozinho sobre o fenômeno do batimento, e até o próximo vídeo.